sou Paulo Samuel, estudante de Educação Física, e hoje eu quero trazer para vocês um pouco da luz sobre treinamento de força, uma modalidade de prática de exercício físico extremamente difundida na atualidade, em que muita gente está fazendo, mas muita gente está fazendo de qualquer jeito. E hoje eu quero que você salve esse post e compartilhe, porque eu vou te dar dicas infalíveis, principalmente se você for iniciante para esse tipo de prática. Pois bem, o primeiro ponto em que a gente deve saber quando a gente vai falar desse tema é descobrir e se perguntar em qual nível você está de treinamento físico. Em qual nível você está dentro desse exercício? Se você é iniciante, intermediário ou avançado. Muitas das vezes o intermediário acaba acreditando que é avançado, o iniciante acaba acreditando que é intermediário, o intermediário às vezes acha que é iniciante e tem toda essa confusão. E existem alguns parâmetros, embora exista muita discussão em cima disso para você saber qual que é o nível de cada um, existem alguns parâmetros que você precisa e pode utilizar para saber qual que é o seu nível. O primeiro é o tempo que você está dentro de uma sala de musculação, o tempo que você pratica academia. Se você nunca praticou academia ou praticou há muito tempo e já perdeu as adaptações neurais, as adaptações de força, você se classifica como iniciante. Acima de 6 meses, praticando exercício físico sem parar, de forma ininterrupta, de forma programada, você é intermediário. E acima de 1 ano de prática de exercício, com ganhos substanciais, ganho de massa, ganho de força, adaptações anatômicas expressivas e suficientes, e de forma ininterrupta, você pode se considerar um avançado. Uma vez que eu já sei o nível, agora eu vou discutir as manifestações de força. Em primeiro ponto, eu quero colocar aqui para vocês que existem 4 tipos que eu escolhi desse tipo de manifestação de força para facilitar de forma didática o entendimento do segundo quadro que está aqui embaixo, onde eu coloco uma receita de bolo para você visualizar e saber mais ou menos o que é que você tem que fazer. Pois bem, a manifestação de força ela vai se manifestar de 4 formas. A força máxima, e aqui é um exemplo muito clássico que você já deve ter ouvido de uma mãe que levantou um carro porque o filho estava debaixo dele. A força máxima ela só acontece em situações extremas, de forma natural é quase que impossível de você fazer, porque você tem o desbloqueio de todos os outros músculos e aparelhos do sistema locomotório que possam inibir o movimento, então você gasta absolutamente tudo de si, inclusive uma força muito difícil de você medir, mesmo que em clínicas, porque ela independe somente da força do músculo. Ela também tem a ação da ativação nervosa, da inibição dos músculos antagonistas, então tudo isso tem que ser levado em consideração. A força hipertrófica, a gente tem que primeiro caracterizar o que é mais ou menos hipertrofia. Hipertrofia é mudança de função ou aumento da secção transversa do músculo. Quando o seu músculo cresce, um aumento de síntese proteica que vai vir a acontecer. Esse aumento de síntese proteica, essas proteínas são contráteis. Se eu tiver mais proteína contrátil, tem a suposição que eu vá ter mais força. Então a gente tem essa outra manifestação de força caracterizada como força hipertrófica. A gente tem a resistência de força, que é a quantidade que você consegue sustentar por um esforço em determinado tempo. E aí a gente pode entrar em alguns exemplos, como por exemplo o pessoal da canoagem, o pessoal do ciclismo. Eles usam bastante esse modelo de resistência de força. Eles têm que manter um nível alto, ou de médio para alto, em um tempo maior, tendo que sustentar ali o movimento, seja no remo ou na bicicleta. E a força explosiva, também conhecida como potência, é o mais rápido que você consegue deslocar um determinado peso em um espaço de tempo. Ou seja, a potência, você pode ver constantemente em alguns esportes, jogadores saltando com cargas nas costas nos seus treinamentos, aquilo é visando o treino de potência. Então o que é que eu já sei até aqui? Eu já sei o meu nível e sei as 4 manifestações de força. Agora o que é que eu preciso saber? Eu prometi e eu irei cumprir. O receitão de bolo. O receitão de bolo está aqui. Não sei se a câmera vai pegar direitinho, eu vou trazer mais para perto. Aqui tá. Então a gente tem aqui as formas de manifestação e a gente vai ter a intensidade, a série, o descanso, a velocidade que vai ser feito o exercício e a frequência por semana. Vou começar de trás para frente falando da frequência por semana, aonde 3 vezes por semana o corpo inteiro, ou full body.
Iniciante, vale lembrar que iniciante não é interessante estar direcionando músculos no primeiro momento, direcionando no sentido, eu vou treinar só peito, só costa, só bíceps, só tríceps. O cara que é iniciante é importante fazer uma adaptação anatômica geral, seguindo o princípio da síndrome da adaptação geral e fazendo com que esta pessoa que recém começou na academia possa ter a possibilidade de treinar o corpo inteiro. 3 vezes ou 2 por semana é para evitar dores musculares tardias de forma acentuada, o que pode até desencorajar a pessoa que está começando em um programa de treinamento físico. Aí eu venho aqui para a velocidade. A velocidade é como você faz a repetição. Se você vai fazer, por exemplo, um supino, você vai fazer um supino rápido, você vai fazer um supino moderado, ou se você vai fazer um supino lento. E aí vai aparecer a classificação agora aqui no alto do seu vídeo para você ter uma noção exata de o que é rápido, lento ou moderado. Em terceiro ponto, eu quero destacar séries. Independente da quantidade de exercícios que você vai fazer, e não tão independente, mas para esse exemplo sim, você utilizar entre 1 a 3 séries por exercício corporal, para não deixar um volume tão alto, para não dar uma especificidade tão grande, para não sofrer tanto com dores musculares tardias e para dar espaço para o seu corpo se recuperar sem comprometer as outras estruturas. Vale lembrar que isso aqui é o aparelho locomotor, a gente tem outros aparelhos no nosso organismo, por exemplo, o sistema imunológico, que ele pode ser afetado de forma negativa caso eu tenha uma sobrecarga de exercício constante e possa estar entrando ali em um overtraining. E a gente tem a intensidade. A intensidade ela vai estar extremamente relacionada à manifestação de força que eu quero atingir. Se eu quero força máxima, ou força de hipertrofia, ou força explosiva, ou resistência muscular localizada, para cada uma dessas manifestações de força, eu vou ter uma intensidade que eu trabalho. O que é muito interessante para o iniciante é que eu não trabalho com falha muscular. Falha concêntrica, que aqui está especificado sem falha concêntrica. Vou tentar colocar na tabela na edição para ficar melhor a visualização. Mas independente de como você vai estar trabalhando, é interessante se seguir isso. Isso é interessante até mesmo para uma programação de uma periodização. Se você quer para ali, sei lá, 3, 4 semanas trabalhar uma manifestação, nas próximas 4 semanas você trabalha uma outra manifestação, depois usa 2 semanas para uma outra manifestação e você consegue trabalhar todo o seu organismo dentro dessas variáveis. Uma ligeira observação que eu preciso fazer é a respeito da força e o tempo que você vai ter para evoluir. Basicamente 3 meses ou 12 semanas é o tempo em que você consegue ver algum progresso, embora não tão expressivo, mas é o tempo em que você consegue visualizar algum progresso dentro do seu programa de treinamento físico. A força, a capacidade de força, ela não é exclusiva do crescimento muscular. O aparelho locomotor, ele se utiliza de neurônios, que a gente sabe que sai do nosso córtex, passa por uma rede grande de fios, que chamam-se nervos, até chegar no músculo. Eu sei que se eu tenho uma maior descarga de determinado neurotransmissor, se eu tenho uma fenda sináptica com um determinado tipo de mineral, e eu sei que eu consigo fazer isso com uma maior frequência e a taxa de disparo está mais próxima do limiar, eu sei que eu posso ter uma força melhor. Porque eu sei que o meu nervo, um dos aparelhos principais para a manifestação de força, melhora. E ele evolui primeiro do que o músculo esquelético. Ou seja, o nervo ele gera adaptações mais rápidas do que a hipertrofia. Porque a hipertrofia eu tenho que ter a síntese de proteína contraste. Tenho que fazer elas estarem ali para poderem se acoplar e eu gerar mais força. Então é muito comum que nos primeiros 3 meses você vai estar trabalhando a manifestação de força. Para que você consiga, vou dar uma analogia, fazer o seu organismo falar uma língua, falar um idioma, e só depois que você fala esta língua e este idioma, é que você consegue colocar técnicas diferentes ali, técnicas mais robustas, como um drop set, um triset, um rest pause, e fazer ter uma síntese de proteína um pouco mais aguda. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu escrevi no quadro por fins didáticos, que é quanto mais treinado você é, menos treinável você é.
Então isso significa que quanto menos treinado, mais treinável. Ou seja, pouca coisa que eu faço já vai me vir resultado para aquilo que eu estou fazendo e para a condição que o meu corpo possibilita no momento. Uma outra forma que eu acredito que seja interessante é os métodos que podem ser utilizando. A pirâmide crescente ou decrescente, não recomendo utilizar a pirâmide truncada para o indivíduo, ou a onda. Método de onda, o método que vai 820, 820, 820, o método de onda adaptado, não precisa nem ser o método original, que espera a frequência cardíaca baixar para 100 para poder voltar. Pode ser um método adaptado, e aí vai da condição do indivíduo, da sua condição, se caso você queira aplicar em você. No mais, acho que para elucidar tudo isso de forma resumida, e aqui eu até tenho no outro quadro o que eu coloquei em vermelho, do que não está sendo discutido nesse vídeo, entre a seleção dos exercícios, a ação muscular, o volume do treino, o descanso, a cadência, a intensidade, o método, não foram discutidos nesse vídeo. Mas no mais, para ter uma grande elucidação sobre o que seria o treinamento de força, acho que ficou claro. Agradeço a atenção, obrigado pela compreensão, se inscreve no canal e até a próxima oportunidade.